Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor hoje possa estar conosco, amém? Que possa haver comunhão entre nós e o Senhor, que possa haver do nosso coração um desejo ardente pelo Senhor, que possa haver no nosso coração um queimar por Deus, um desejar Deus, que possa o nosso coração encontrar o caminho da adoração, que o nosso coração possa encontrar o caminho do arrependimento, possa encontrar o caminho do perdão, da misericórdia, que o nosso coração possa encontrar a vontade de Deus para a nossa vida. Que o nosso coração não se oculte do Senhor Deus. Que o nosso coração possa entrar em sintonia com o coração do Pai. Que o nosso coração possa ser menos governante de nós mesmos. E que o desejo do Senhor seja prioridade em nossas vidas. Que você tenha um bom dia hoje. Que você tenha um dia na presença do Senhor, confiado em Deus. Que você tenha um dia especial em Deus, perfeito em Deus, maravilhoso em Deus. Que a sua vida possa expressar a vontade de Deus. Que o Senhor seja glorificado e exaltado e bendito na sua vida, na minha vida. Tenha um bom dia hoje. Amém? Amém? Hoje eu gostaria de falar com você sobre o nosso comportamento. O tema que nós temos hoje para nossa reflexão é a injustiça com as próprias mãos. Eu não sei, irmãos, hoje o Senhor me incomodou sobre a nossa injustiça praticada e a nossa mania de achar que estamos sendo sempre injustiçados. Então o Senhor hoje começou a me incomodar, hoje mais cedo, na minha devocional. Então o Senhor começou a me incomodar com essa coisa que nós carregamos de colocar a nossa justiça acima da justiça de todas as outras pessoas. Essa mania que nós temos de considerar que nós temos a ideia da justiça, as outras pessoas não têm. E o Senhor começou a mexer no meu coração com isso e começou a me incomodar com isso. Então hoje eu vou falar com vocês sobre injustiça com as próprias mãos. E eu vou ler Eclesiastes capítulo 7, no versículo 16, que diz assim: Não sejas. Há uma versão que diz não se torne. Não sejas demasiadamente justo, ou não se torne demasiadamente justo. E a Bíblia também diz, continua dizendo, não sejas exageradamente sábio. Não sejas demasiadamente justo. Não coloque justiça demais. Não coloque doses de justiça em excesso. Não seja demasiadamente justo. Eclesiastes 7,16. E nem exageradamente sábio. E a Bíblia então termina nesse verso dizendo: por que destruirias a ti mesmo?
É curioso a maneira como o autor de Eclesiastes coloca as palavras. Ele diz: não tenha ideia de que você é justo demais. Não seja justo em excesso. Não pratique as coisas com excesso de justiça. Não seja pesado demais na hora de julgar. Não julgue todo o tempo. Não seja severo demais na justiça. E aí ele coloca no final: por que você destruiria você mesmo? Eu acho interessante essa colocação, e foi ela que me inquietou um pouco, porque o que o autor está dizendo é que o excesso de justiça pode me destruir. E o excesso de entendimento de que sou sábio também pode me destruir. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você se destruiria. É importante a gente parar um pouquinho para pensar no que é justiça. No que é justiça. Qual que é o conceito da justiça? O conceito da justiça é trazer igualdade de direitos. O conceito da justiça é trazer equilíbrio, ética, um comportamento que iguala ou que dá a todos os direitos e deveres iguais. O princípio da justiça aparece no símbolo que as pessoas escolheram para representar a justiça, onde ela carrega uma balança nas mãos. O sentido, a ideia de justiça é uma ideia de equilíbrio, é uma ideia de que as coisas têm que ter um certo nível de equilíbrio. Nos tempos antigos, hoje não mais, porque hoje tudo é tecnológico, as balanças são digitais, mas havia um tempo em que as pessoas colocavam as coisas em uma balança e do outro lado colocavam pesos e iam colocando esses pesos até que houvesse um equilíbrio na balança. Então falar de justiça e aquele símbolo que aparece representando a justiça é a ideia de equilibrar, é a ideia de nem mais para um lado, nem mais para o outro lado. Em outras palavras, a ideia de uma justiça perfeita é uma ideia em que nem você, nem o outro recebem em excesso, nem você, nem o outro perdem em excesso. Há um equilíbrio. A palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus é justo e a sua justiça e equidade prevalecem. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor é justo e Ele pesa de maneira a manter as coisas equilibradas, equidade, equilibradas, balanceadas, nem mais para um lado, nem mais para outro lado. Em Jeremias, a palavra do Senhor diz que as minhas medidas são justas e verdadeiras. Os meus pesos são justos e verdadeiros. A minha balança é justa e verdadeira. Então o Senhor está falando exatamente sobre medidas iguais. E Ele mede as coisas de maneira justa. Ele não excede. Ele não vai além do que a justiça exige. Não vai além do que a justiça pede. Então Ele julga com medidas justas. E Ele diz para o seu povo: meçam com medidas justas. Meçam com equilíbrio. Mantenham a balança do equilíbrio em equidade. Porque o Senhor é contra aqueles que medem de maneira desequilibrada e pesam em medidas desiguais.
E o Senhor diz: balança justa é o que eu quero. Então, voltando à imagem do símbolo da justiça, aquela estátua, aquela imagem que eles criaram, a estátua carrega uma balança, querendo mostrar o equilíbrio. E a palavra do Senhor está falando exatamente disso. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Porque na realidade, quando você é demais, você deixa de ser justo. Quando você é excessivamente justo, você não está sendo justo. Você está sendo injusto. O excesso de justiça produz injustiça. Sabe, queridos, eu não sei exatamente a quem eu estou falando hoje. Que seja para alguém que sirva para a tua vida, até para você tomar decisões no futuro. Mas como nós temos visto pessoas que são exageradas na justiça. Exageradas, cobram o tempo todo do outro. O tempo todo do outro. Isso é muito comum nos casamentos. Nós estamos chegando agora a um dia em que se comemora o Dia dos Namorados. E isso também acaba caindo para os casamentos. Os casais costumam comemorar essa data. Mas os casais que não encontraram o equilíbrio não têm o que comemorar. Porque é difícil você conviver com alguém que excede. É difícil você conviver com alguém que acha que está sempre certo. Então a palavra de Deus está dizendo: não seja demasiadamente justo, porque excesso de justiça produz injustiça. E não seja exageradamente sábio aos teus olhos, porque você vai ficar insuportável. O que a gente não consegue perceber é os nossos atos contínuos e repetitivos de cobrança do outro, sem olhar para nós mesmos, sem refletir sobre nossos próprios atos. E sem perceber, nós estamos afastando o outro, distanciando o outro, pelo excesso. E a gente ainda bate no peito, tem pessoas que fazem isso, né? Ainda bate no peito e diz: que o indivíduo tome o caminho que ele quiser. Mas o que é certo é certo. Mas excesso de justiça não é certo. E excesso de julgamento não é certo. Então essa coisa de você ficar julgando demais e colocando sempre peso demais na sua balança, fazendo com que o outro esteja sempre errado e você esteja sempre certo, é um erro. Então a palavra do Senhor vai dizendo que o excesso de justiça é injustiça, porque o propósito da justiça é equilibrar, é trazer igualdade, é trazer equilíbrio, é trazer equidade, é trazer uma ética comum. Então ninguém suporta viver com a pessoa que é justa demais. E pior, uma pessoa que justa demais se considera sábia mais do que os outros. Então está sempre com a razão, está sempre achando que ela está certa, essa pessoa está certa, o outro está errado. Está sempre o outro errado. Pessoas assim têm uma tendência de julgar com desequilíbrio tudo na vida. E quando se tornam cristãos evangélicos, acham-se no direito de julgar a igreja, o líder, julgar a vida dos outros. Porque se acha sábio demais, então ela acha que a sua sabedoria excede a sabedoria de todos os outros demais. Então ela começa a julgar tudo que os outros fazem. E olha, isso não é fofoca. Porque há pessoas que dizem assim: eu não sou fofoqueiro. E não é mesmo. Você é apenas um juiz injusto. Há pessoas que não são fofoqueiras. A divulgação da fofoca, a ideia de um fofoqueiro, é a ideia de alguém que fica repassando as coisas.
contando as coisas. Eu costumo brincar e uso a frase, é a rádio ovelha. Às vezes você não é esse indivíduo que fica repassando as coisas para o outro, mas você tem sempre um parecer sobre o outro. Você tem sempre um julgamento sobre tudo, como se você fosse o dono da justiça e da sabedoria. E isso não é fofoca, é injustiça. Quem nos deu a função de julgar o outro? Quem nos deu o direito de julgar o outro? Quem nos deu o cargo de juiz? Quem nos deu o posto de juiz? Quem nos deu a condição diante dos outros de julgá-los? Com que direito nós fazemos isso na vida das outras pessoas? E é muito fácil, às vezes, você julgar não conhecendo de fato as coisas. Então você julga o outro e depois não quer que o outro fique chateado com você. Então, eu não sei exatamente, mais uma vez, a quem estou falando hoje aqui nessa live, mas que o Senhor possa estar confirmando no coração de quem precisa ouvir. Ninguém suporta conviver com o juiz. Ninguém suporta conviver com a juíza. Ninguém suporta quando uma pessoa se casa, ela se casa para ter paz e não julgamento, e não acusações. Ela se casa para dividir a vida com o outro e não para ser monopolizado pelo outro. A gente não se casa para ser conduzido o tempo todo, chamado de estúpido, burro, toda hora, todo o tempo. A gente se casa com o propósito de dividir a nossa vida, a nossa experiência. Então a gente ouve também. A gente fala, mas a gente ouve. A gente tem uma ideia de justiça, mas a gente sabe que o outro também tem a ideia de justiça. Não é assim, irmãos. Ninguém suporta isso. A palavra do Senhor Jesus nos fala de uma história muito interessante em Lucas, no capítulo 18, no verso 9 até o 14. O verso 9 fala que Jesus estava rodeado de pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Aquilo começou a incomodar Jesus. E em Lucas, capítulo de número 18, do verso 9 até o 14, aquilo começou a incomodar Jesus. Ele estava rodeado de pessoas que confiavam demais na sua própria justiça e achavam que sua justiça era perfeita. A palavra do nosso Deus diz que o nosso senso de justiça é como um trapo de imundície, é como um pano sujo. A nossa justiça, ela é uma nojeira. E aquilo começou a incomodar Jesus. Pessoas que olhavam para si e se achavam perfeitas nos seus julgamentos e julgavam a todos. Por que tem que ser assim, né, gente? Por que tem gente que tem esse mau hábito de ficar apontando o dedo para todo mundo? Então diz a palavra do Senhor que Jesus contou uma parábola para ilustrar o que é um indivíduo que julga demais as outras pessoas. E ele contou a parábola de um publicano e um fariseu. O fariseu era aquele indivíduo que se achava conhecedor das Escrituras. E o publicano era uma pessoa geralmente repudiada pelos seus iguais na sua terra, porque eles eram contratados por Roma para cobrar impostos do seu próprio povo. Então eles eram políticos, eles eram interesseiros na grande maioria. Então Jesus conta a seguinte parábola. Um fariseu e um publicano foram até o Senhor. O fariseu, de pé, diz o texto, de pé, ele não se deu ao ato de curvar-se diante de Deus
de pé, ele agradeceu a Deus por ser justo, bom, agradável, e ele disse a Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Ele coloca todos os homens num pacote. E é assim que diz o verso das Escrituras: não sou como os demais homens, mas eu sou um homem que jejuo e pago os meus dízimos. Ele julgou-se melhor do que os outros por ser um dizimista e uma pessoa que faz obras de jejum, que se consagra. Ele se julgou melhor do que as outras pessoas por 2 comportamentos apenas. É o que diz a Bíblia. Eu sou um homem que jejuo e que dou os meus dízimos. Então ele olha para o lado e vê o publicano então e diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como este aí. Não sou como este. Há pessoas que são assim. Encontram 1 ou 2 qualidades em si e acham que por isso podem julgar todas as outras pessoas. E colocam todas as outras pessoas em um pacote e julgam todo mundo com igualdade. Todo mundo com igualdade. Você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que o outro está vivendo. Você não sabe a experiência de vida do outro. Por que você julga? E a palavra de Deus diz então que o outro, o publicano, que era considerado um pecador pelo fariseu, diz a Bíblia que sequer teve coragem de olhar para cima. Então ele entrou na presença de Deus de cabeça baixa, porque ele não tinha coragem de olhar para o alto. E na presença do Senhor ele não tinha coragem de olhar para o Senhor. Humildade de coração, reconhecimento dos seus erros, arrependimento, coração quebrantado. E ele então orou ao Senhor e disse: Senhor, me perdoa pelo que eu sou. Me perdoa pelo que eu sou, pelo que eu faço. Eu não sou digno de estar aqui. Então o Senhor Jesus diz: o primeiro homem não desceu para sua casa edificado, mas o segundo sim desceu para sua casa edificado. Então hoje a minha palavra para você é sobre o seu excesso. Sabe, você está reclamando do seu cônjuge, mas você está indo longe demais. Você está exagerando. Você está reclamando do seu casamento, mas você está indo longe demais. Ninguém suporta uma pessoa que julga o tempo todo, que acusa o tempo todo e que se acha mais sábio o tempo inteiro. Você não é o mais sábio o tempo inteiro. Você não é o mais justo o tempo inteiro. Você não é o mais inteligente. Há uma coisa no casamento que é muito interessante. A palavra de Deus diz assim. Há algo no casamento que é muito interessante. A palavra de Deus diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Só há uma maneira de 2 pessoas se tornarem uma só pessoa. Veja, os 2 se tornam uma só carne. Sabe qual é a maneira? Cada um tem que abrir mão de metade de si mesmo, para que juntando 2 formem um. Se você for rígido demais, você quebra. Você se quebra. Você precisa ser flexível. Tudo que é rígido demais se quebra. E só tem uma maneira de 2 se tornarem um, abrindo mão de metade, abrindo mão de parte. Senão você não vai dar conta. Você não é o dono da verdade. Então deixa eu dizer uma verdade para você, em nome de Jesus eu vou dizer essa verdade. Você
não é o dono da verdade, você não é a dona da verdade. E às vezes o outro lado, ou o marido ou a esposa, já estão com tanta dificuldade que não tem mais nem coragem de dizer para você isso. Mas você não é o dono da verdade. Não seja exageradamente sábio, você não é o dono da verdade. E o texto termina dizendo: por que você destruiria você mesmo? Então a Bíblia está dizendo que excesso de justiça te destrói. E o excesso de sabedoria te destrói. Quando você se acha justo demais, você se destrói. E quando você se acha sábio demais, você se destrói. Então depois não vem culpar Deus pelo fim das coisas, não. O Senhor hoje quer falar com você, talvez porque o seu cônjuge não está dando conta de te dizer isso. Ele já tentou te dizer, mas você não consegue aceitar. Talvez o seu pastor está tentando te dizer, você não consegue aceitar. Talvez o seu líder, talvez o seu filho. Alguém está tentando te dizer, mas você é orgulhoso demais para aceitar que você está indo longe demais com a sua ideia de si mesmo. Eu digo isso com amor e com carinho e com respeito, mas é o que eu sinto de dizer nessa manhã. Você vai longe demais e ninguém vai suportar. Ninguém suporta, ninguém vai até esse ponto de limite das coisas. As pessoas se cansam, meu querido. Então Jesus diz exatamente isso. Até diante de Deus, as pessoas têm a tendência de ter medidas injustas. E colocar todo mundo num pacote só e dizer todo mundo não vale nada, é só eu que estou certo. Eu sou sábio e todo mundo é tolo, eu sou justo e todo mundo é injusto. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que você está se destruindo? Se você continuar nessa toada, como diz o pessoal do interior, você vai se destruir. Então deixa a palavra de Deus entrar no seu coração nessa manhã. Deixa a palavra de Deus entrar na sua vida hoje. Deus está te dando um aviso. E um aviso importante. Você quer continuar nesse casamento? Você quer manter esse casamento? Você quer manter o seu bom relacionamento no trabalho? Você quer manter o seu bom relacionamento na igreja? Você quer manter o seu bom relacionamento ministerial? Você quer manter o seu bom relacionamento com os filhos? Então, não excede em justiça e não se ache sábio demais. Não se ache sábio demais, porque isso é destruir-se, é um ato de autodestruição. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa manhã. Você sabe, queridos, que às vezes a gente ora a Deus e fala assim com Deus: Deus, fala comigo. Eu preciso que o Senhor me diga por que as coisas estão dando errado, por que o meu marido está, por que a minha esposa está, por que o meu filho está. Então aí Deus vai e diz. E às vezes Ele diz e a gente fecha os ouvidos. Ei, você está destruindo seu casamento. Você está destruindo seu relacionamento com seus filhos. Você está destruindo seu relacionamento profissional. Você está destruindo seu relacionamento na igreja. Ninguém suporta o justo demais. Para com isso, de achar que você é o dono da justiça. É o dono da verdade. Você não é o dono da verdade. Certo filósofo disse: a verdadeira sabedoria não é tanto ir ao mar e nem tanto vir à terra. O equilíbrio está no meio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ei, nem tanto para o outro, nem tanto para você. O equilíbrio é o meio. O casamento é abrir mão de parte para você viver bem.
Relacionamento com Deus da mesma forma, relacionamento com as pessoas do mesmo jeito. Então essa fica a palavra do Senhor para você nessa manhã. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a você mesmo. Amém? Se essa palavra fez sentido para você, então que você possa enviar isso, essa mensagem, essa palavra fez sentido para mim. Eu quero orar por você. Senhor Deus, eu coloco, Senhor, os meus irmãos nas Tuas mãos. Peço ao Senhor que em nome de Jesus esteja trabalhando em suas vidas. E principalmente, Senhor, nessa área da justiça e do sentimento de justiça. Que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando na vida de cada um, dando sabedoria, dando entendimento, dando graça. Oro pelos casais para que sejam capazes, ó Deus, de refletir sobre o excesso. Falar demais cansa, meu Deus. Julgar o outro cansa. Se achar mais sábio do que o outro todo o tempo cansa, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de rebeldia, de manutenção da rebeldia, e que o Senhor possa fazer, ó Deus, com que cada um de nós encontremos a sabedoria, o equilíbrio que está no meio, a paz que está no meio, a sabedoria que está em encontrar o equilíbrio das coisas. E assim, ó Deus, eu sei que o Senhor trará paz a muitas pessoas e que elas possam encontrar essa paz. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Então que o Senhor te dê hoje a capacidade de pedir perdão pelos excessos. Pelos excessos. Às vezes você pensa que a pessoa é muito delicada, a fulano é muito delicado, tudo que eu falo ele se ofende. Mas você já está falando demais. Você sabe qual que é o problema? Não é que a pessoa é frágil, é que o copo já está cheio. O copo já está transbordando. Quem sabe eu estou falando isso em nome do seu marido hoje, né? Ou em nome da sua esposa. O copo já está transbordando. Então uma coisa pequena se torna grande, faz transbordar tudo. O copo está cheio, uma gota transborda tudo. Não é o outro que é frágil, é que você está cansando já. Não sejas demasiadamente justo. Não fique esperando a perfeição do outro, não, porque você não é perfeito. Você não é perfeita. Então não fique esperando e nem cobrando perfeição do outro. Porque só o fato de você cobrar perfeição já mostra que você não é perfeito. Porque se você fosse perfeito, você então em amor faria tudo pelo outro. Então, deixa eu dizer uma frase aqui que eu estou sentindo de dizer. Ninguém está aguentando. Ninguém vai aguentar isso. Então reflita, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça, para que você, em nome de Jesus, possa ser um construtor, um edificador na tua casa, na tua família. Não seja você aquele que produz injustiça com as próprias mãos, mas que Deus te dê a capacidade de produzir justiça todo o tempo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as obras do Espírito seja sobre sua vida, agora e sempre. Amém.